Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Yara Bonazzoli, sou defensora pública do Estado da Paraíba, coordenadora do Núcleo de Execução Penal. E, recentemente, eu coordenei os trabalhos realizados no Plano Estadual Pena Justa, daqui do Estado da Paraíba, nos eixos 1 e 4, motivo pela qual fui convidada hoje para falar com vocês um pouco sobre parâmetros de aplicação da prisão preventiva no âmbito do Pena Justa. Para fazer isso, é importante contextualizarmos um pouco o que gerou a determinação dessa medida. Como sabemos, o Brasil tem hoje a terceira maior população prisional do mundo. São quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade, de acordo com os dados mais recentes do Senapem. Temos um déficit de aproximadamente 230 mil vagas. E, no levantamento realizado pelo CNJ entre 2023 e 2024, 1/3 das unidades prisionais do Brasil foram avaliadas como de ruins a péssimas. Não bastasse, desde a implementação das audiências de custódia em 2015, temos aproximadamente 120 mil denúncias de maus tratos e tortura. Então, nesse contexto, a DPF 347 foi proposta pleiteando o reconhecimento e a declaração de estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, bem como a determinação de medidas para a melhoria das condições carcerárias e para a redução do processo de hiperencarceramento. A liminar da DPF 347 foi julgada procedente em 2015 e o mérito foi apreciado em outubro de 2023, reconhecendo a superlotação e a falta de mínimo existencial garantido às pessoas privadas de liberdade nos presídios e nas unidades prisionais brasileiras, a entrada de novos presos de forma indevida e desproporcional, posto que envolviam também autores primários e práticas de delitos de baixa periculosidade, e assim como a existência de pessoas presas há mais tempo ou em regime mais gravoso do que o que foram condenadas. Nesse sentido, a elaboração do Plano Nacional e de planos estatuários para a superação dessa realidade envolveu o Judiciário e o Executivo e o Legislativo. Os impactos imprescindíveis colocados para o plano consistem, principalmente, em fortalecer alternativas penais e novos paradigmas de responsabilização e liberdade, e reverter o processo de hiperencarceramento, diminuindo a superlotação prisional. No ano de 2024, diversos debates foram fomentados pelo CNJ, chamando diversas instituições do sistema de justiça e que trabalham no sistema prisional, para apresentar alternativas e soluções que poderiam remediar esse quadro gravíssimo que a gente enfrenta hoje. Dentre dessas instituições, tivemos representantes do Executivo, representantes do Judiciário, defensorias também, e a participação massiva, claramente, de secretários de administração prisional, de policiais penais. E foi trazido, então, como debate e como proposta de solução desse quadro, desse contexto, a criação de novas vagas e a ampliação dos presídios já existentes, como uma solução, como uma alternativa possível para sanear esse problema. Acontece que, em 2015, quando concedida a liminar, na DPF 347, foi determinado o uso do Fundo Nacional Penitenciário para a melhoria da situação carcerária brasileira, com repasse do orçamento aos estados e ao Distrito Federal. E foi verificado que quase exclusivamente a totalidade desses recursos foi utilizada para ampliação e geração de novas vagas. De 2015 para hoje, quase 10 anos depois, percebemos que não houve nenhuma melhoria ao estado de hiperencarceramento, muito pelo contrário, continuamos com presídios superlotados e com situações de ambiência completamente desumanas, de modo que foi comprovado que a criação de novas vagas não é uma solução a esse problema. O Plano Nacional, então, foi estruturado criando uma matriz
a partir desse processo de articulação e de diálogo interinstitucional e intersetorial. E sedimentou algumas premissas, traçou alguns parâmetros básicos que são de reprodução obrigatória, inclusive, por parte dos estados e do Distrito Federal. A ideia é justamente que haja uma reformulação de políticas públicas em matéria penal e prisional, de modo que as penas e as medidas cautelares sejam objeto de reflexão crítica a fim de reduzir o desencarceramento desnecessário. Entre essas bases principiológicas, eu destaco como mais significativas a conscientização de que temos um sistema penal estruturante racista, ou seja, o reconhecimento expresso de que existe racismo estrutural que assola o sistema prisional, o sistema penal como um todo, e de que não há como sanar a superlotação, ou não há como a gente tratar de um novo paradigma de processo penal e de encarceramento sem buscar uma justiça racial. Outra base principiológica importante, principalmente por sermos defensoras e defensores públicos, é o reconhecimento da vulnerabilização penal, ou seja, de que o processo penal torna determinados grupos de pessoas mais suscetíveis à ação punitivista estatal. Esse conceito ele dialoga com a seletividade penal e dialoga com perfiliação racial. E por mais que para nós seja muito óbvio, uma mudança significativa o reconhecimento formal de sua existência. É um reconhecimento ainda tímido, né? Porque a gente está tratando do que seria a aplicação de medidas cautelares ou de pena nessa vulnerabilidade, e a gente sabe, em verdade, com estudos da criminologia crítica, que o próprio conceito de crime, muitas vezes, é impactado por essa seletividade penal. Mas, ainda assim, percebemos um avanço muito significativo no que é a base principiológica da nossa realidade processual. Bom, o plano e a matriz desse plano, a matriz nacional, foram implementados a partir de 4 eixos que dialogam entre si. O primeiro eixo é o eixo controle de entrada e das vagas. O eixo 2 é a ambiência, a qualidade da ambiência prisional, dos serviços e da estrutura. O eixo 3 é o processo de saída da prisão e de reintegração social. E o eixo 4 é a política de não repetição do estado de coisas inconstitucional. É claro que todos esses eixos vão dialogar e todos esses eixos vão precisar discutir o que é prisão, seja como medida cautelar ou como pena. Mas, quando a gente fala de prisão preventiva, o eixo que mais tem impacto nesse trabalho é o eixo 1, que lembrando, é o controle de entrada e de vagas do sistema prisional. Então, vai-se partir da premissa de que o aumento do número de pessoas privadas de liberdade nas últimas décadas está em descompasso completo com o crescimento da população em geral, revelando a dimensão do problema da superlotação carcerária e do uso desmedido da pena privativa de liberdade. Então, o eixo 1 vai identificar 2 problemas principais: a superlotação carcerária, com a sobre-representação da população negra, e uso excessivo da privação de liberdade. Tudo que eu falei até agora são temas, né, são premissas que as defensorias públicas trabalham desde sua criação. Mas a diferença agora é que não se trata mais de teses apresentadas pela Defensoria Pública, de teses defensivas, e sim de políticas de Estado. Hoje temos essa política de Estado definida através da DPF 347 e do Plano Pena Justa, e, portanto, temos que adequar a nossa linguagem, adequar a forma como a gente traz essas problemáticas, se valendo justamente dessa conceituação do Pena Justa para dar um maior reforço argumentativo. Então, como eu disse,
O Plano Nacional, ele definiu ações mitigadoras, definiu medidas e definiu metas, sendo algumas de reprodução obrigatórias. No que tange o eixo 1, temos essas duas problemáticas principais. Temos 7 ações mitigadoras definidas no Plano Nacional, 13 medidas, 41 metas e 65 indicadores. Isso não significa que os estados precisarão ter, no Pena Justa estadual, esse mesmo quantitativo de medidas e de metas. O número pode ser, inclusive, maior e mais detalhado. É o ideal que seja dessa forma. Mas as ações mitigadoras são traçadas e muitas dessas medidas e metas são de reprodução obrigatória. Eu vou compartilhar com vocês agora a matriz nacional, que serve justamente para parâmetro dos estados. Então, vocês estão vendo aqui o documento. Esse slide não foi feito por mim. Se eu tivesse feito o slide, acho que seriam piores do que os que Alexandre de Moraes compartilhou na semana passada. É, de fato, o documento oficial da matriz estruturante do Pena Justa, no que tange o eixo 1. Eu vou compartilhar o link com vocês em um segundo momento, para que todos possam estudar o documento. Então, aqui vemos a primeira ação mitigadora, que consiste em qualificar e recalcular as vagas do sistema prisional, obedecendo à ocupação máxima taxativa e adequando-as aos regimes de cumprimento de pena. Essa ação mitigadora ela vai ser resolvida com a medida de implementação e fortalecimento da Central de Regulação de Vagas. Essa Central de Regulação de Vagas, ela foi criada antes do Pena Justa, e ela teve como projeto piloto o estado do Maranhão. Então, a Central de Regulação de Vagas lá já é funcionante, conversamos com os colegas de lá, foi dito, inclusive, que ela tem sido muito eficaz e que tem, de fato, trazido uma redução no uso da prisão preventiva e no uso da prisão como pena também. O estado da Paraíba foi o segundo estado a aderir à Central de Regulação de Vagas, antes da necessidade de criar da criação do Pena Justa, do plano estadual, mas ainda não está em funcionamento. E eu sei também, isso foi compartilhado na reunião do CONDEG, que a criação da CRV, a implementação da CRV tem sido um dos maiores impasses nos estados da federação e no próprio DF. E acontece aqui que, por mais que tenha resistência do judiciário e do executivo na implementação dessa medida, ela foi considerada obrigatória por parte do STF e por parte do CNJ. Então, os estados terão obrigatoriamente que criar uma central de regulação de vagas, ainda que tenham algumas possibilidades de definir como vai ser o funcionamento dela. Então, vendo a tabela, vocês podem perceber que a gente tem a medida, que é a implementação da central de vagas, a partir disso, algumas metas com indicadores nacionais. E esses indicadores vão demonstrar também o que deve ser trazido obrigatoriamente pelo Estado ou não. Eu não vou adentrar muito na Central de Regulação de Vagas, porque eu acredito, na verdade, que esse será um tema específico debatido por algum outro colega. O que eu acho importante de discutir aqui é como nós podemos fazer uso dessa previsão obrigatória quando a gente discute a determinação ou não de prisão preventiva como medida cautelar. Então, o que eu tenho feito nas minhas peças atualmente para trazer essa questão? Bom, quase todas as defensorias hoje, se não a totalidade das defensorias, realizam inspeções prisionais. Seja através de uma comissão competente para isso, ou os defensores fazem isso de maneira individual, mas isso produz uma quantidade de dados sobre o sistema prisional que é imprescindível e que a gente tem que começar a utilizar. Aqui no estado da Paraíba,
quem faz essas inspeções é a coordenação do Núcleo de Execução Penal. Então, o que eu realizei é justamente uma tabela com a quantidade de vagas existentes para cada unidade e o índice de superlotação. E quando eu vou realizar um pedido de concessão de liberdade provisória, de não aplicação da prisão preventiva, eu me valho dos dados concretos daquela unidade. Então, ao invés de trazer tão somente a jurisprudência sedimentada do Tribunal de Justiça ou das Cortes Superiores, eu trago concretamente os dados daquela unidade em que a pessoa se encontra privada de liberdade e as situações que ferem a dignidade humana que aquela pessoa está vivenciando ou vai vivenciar se permanecer presa. Então, é uma maior concretude a situação de fato daquela pessoa e as violações de direito. E me parece que isso traz um reforço argumentativo não apenas ao Tribunal de Justiça, mas no caso de impetrar um HC no STJ, no STF, já que agora o foco está sendo justamente a pena justa. Continuando aqui a visualização da tabela, podem ver que a segunda ação mitigadora consiste em regularizar as situações processuais penais das pessoas privadas de liberdade. Esse aspecto vai gerar uma meta principal, que é a realização de mutirões processuais. E especificamente de mutirões semestrais, considerando marcadores sociais de raça e gênero. E isso é fundamental também para uma maior celeridade, né, uma maior análise com rapidez da prisão preventiva. O CNJ, ele periodicamente realiza 1 a 2 mutirões. Na verdade, ele provoca os estados e o Distrito Federal para que sejam realizados mutirões temáticos. No entanto, com base no que foi no que eu percebo aqui na realidade paraibana e também no que eu percebi dialogando com colegas de outros estados, principalmente nas reuniões da Comissão de Execução Penal do CONDEG, é de que esses mutirões eles são realizados sem a participação da Defensoria Pública e muitas vezes têm resultados quase que insignificantes na reanálise de processos e principalmente na concessão de liberdade provisória. No ano de 2023, se não me engano, o CNJ chegou, inclusive, a marcar reuniões com a Defensoria Pública para tentar fomentar a participação dela enquanto acontecessem esses mutirões fomentados pelo CNJ, dizendo que o judiciário provocaria a defensoria para manifestações, que haveria esse trabalho interinstitucional. E, na prática, não verificamos a concretização dele. Então, o Pena Justa, ele surge como a possibilidade da gente prever expressamente, como norma cogente, a participação da defesa técnica, a participação das defensorias nesses mutirões, por exemplo, através de um termo de cooperação. Aqui no estado da Paraíba, nós colocamos expressamente essa previsão como uma medida, que é justamente a regularização dos mutirões com participação, através de termos de cooperação, de Defensoria Pública, de Ministério Público e do Judiciário, para que não permaneça um trabalho isolado. Outra proposta que foi colocada, outra medida que foi colocada, é a realização de mutirões temáticos, porque muitas vezes o mutirão acontece de maneira genérica, acaba inclusive analisando tantas questões já de pessoas condenadas, quanto de provisórias, e isso acaba dando uma menor eficiência, uma menor especificação e, portanto, menores resultados. Um dos pontos que pode ser pensado por quem está ouvindo agora essa palestra, essa fala, é de que, na verdade, o prazo
para entrega do plano estadual já se encerrou em agosto. Então, não haveria mais como a Defensoria Pública impactar em alguma medida ou em alguma meta. Acontece que, em agosto, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento enviou uma nota pública assinada por diversas instituições e diversas organizações da sociedade civil, informando que o Plano Pena Justa foi construído em alguns estados de maneira não condizente com aquela proposta pelo CNJ, sem a participação e sem a escuta da sociedade civil, sem a escuta de outras instituições do sistema de justiça, que não o judiciário, e às vezes o executivo. E essa nota foi respondida pelo CNJ na semana passada, portanto, em setembro, em meados de setembro, recomendando que os estados fomentem essa participação interinstitucional e intersetorial, frisando mais uma vez que a criação do plano, que os comitês têm que ter essa participação múltipla e têm que ter essa escuta múltipla. E, em razão disso, acredito eu, na semana que vem, haverá inclusive uma reunião dos defensores gerais de todas as defensorias, juntamente com o DMF, para tratar de sugestões e influências que a Defensoria Pública entende como relevantes quando a gente trata do pena justa. Então, a gente ainda pode ter, por mais que determinados estados não tenham tido essa participação da defensoria, nós ainda temos a possibilidade de influenciar nesse processo e de fazer sugestões. Até porque eu vou lembrar que, por mais que os planos estaduais tenham sido entregues em agosto, eles ainda têm que passar pela homologação do STF. E não havendo essa homologação, no STF entendendo que o plano não atendeu aos requisitos obrigatórios ou não evidenciou as especificidades necessárias, ele pode devolver para que seja reformulado. Então, essa é uma oportunidade imensa que nós temos para conseguir apresentar a nossa visão, para conseguir utilizar os inúmeros dados que nós levantamos nas inspeções, que nós levantamos quando trabalhamos nos processos, afinal, a maioria das pessoas que respondem a processo prisional são pessoas vulneráveis, hipossuficientes e, portanto, um público da Defensoria Pública, e a gente tem, então, essa força agora, esse instrumental para levar esses dados e tentar impactar de maneira positiva o sistema de justiça. A terceira ação mitigadora prevista na matriz nacional consiste em controlar e racionalizar a porta de entrada do sistema penal. Aqui temos diversas medidas previstas na matriz, como fortalecer ou criar varas de garantias, qualificar a audiência de custódia, supervisionar e qualificar a prisão preventiva, se valer de parâmetros nacionais para crimes específicos e públicos, perfis específicos, como mulheres, pessoas LGBTQIA+, ou em sofrimento mental, crimes envolvendo tráfico ou crime contra o patrimônio. E aqui, mais uma vez, temos um aspecto que pode vir a auxiliar o nosso trabalho como defensoras e defensores públicos, que é o levantamento de dados. Essa medida, inclusive, está prevista expressamente como meta geral. Eu estou mostrando aqui fortalecimento e produção de informação e monitoramento sobre audiências de custódia, a obrigatoriedade de reprodução dos estados, esse indicador nacional de 40%. E por que isso é tão importante? Muitas vezes, como defensoras e defensores, nós arguímos que uma pessoa uma pessoa mais vulnerável socioeconomicamente, uma pessoa preta, ela tem uma discriminação, um trato diferente quando ela responde a um processo.
E por mais que nós tenhamos dados demonstrando que a maioria das pessoas privadas de liberdade são pessoas pretas, jovens, homens periféricos, não temos dados mais específicos. Ou pelo menos eu não conheço a produção desses dados por parte de nenhuma das defensorias. Então, não podemos especificar quantas pessoas que foram presas em flagrante, quantas das pessoas de etnia branca tiveram a liberdade provisória e quantas pessoas negras tiveram a liberdade provisória concedidas. E a pena justa, a criação desse plano, é uma oportunidade que a gente tem para fazer esses levantamentos de dados mais concretos, para prever que esses dados sejam colhidos nas audiências de custódia. E é claro que a partir do momento que tivermos informações mais concretas, isso pode ser utilizado nos nossos pedidos, e pode ser um reforço argumentativo imprescindível. Outra questão que eu entendo como muito importante para a gente tratar aqui como medida, na verdade, como meta nos planos estaduais, envolve a adequação do exame de corpo de delito à normativa internacional, ao Protocolo de Istambul e à Resolução 414 de 2021 do CNJ. E como isso impacta a prisão preventiva? A partir do momento que a gente qualifica o exame de corpo de delito, demonstra que em algumas situações aconteceram abusos ou práticas de tortura, ou que o exame juntado ao processo é incongruente com o que está sendo presenciado na audiência de custódia, na pessoa do custodiado, isso pode ser um argumento para que todos aqueles indícios ou elementos probatórios sejam considerados contaminados e para que a própria prisão, manutenção não de uma prisão preventiva, seja considerada desproporcional. Então, um exame qualificado, um exame de corpo de delito qualificado, ele pode ser um serviço argumentativo para demonstrar a desproporcionalidade da prisão ou a contaminação daquela produção probatória. Por isso, aqui na Paraíba, a gente colocou como meta a qualificação do exame de acordo com a Resolução 414 do CNJ, mas também a previsão de que o exame de corpo de delito seja realizado no mesmo local em que acontece a audiência de custódia, para que seja mais fácil, inclusive, o questionamento aos peritos quando são percebidas incongruências ou a realização de um novo exame, sem a perda, digamos, da cadeia de custódia daquelas aparentes agressões que estamos verificando, daquelas lesões, na verdade. A quarta ação mitigadora prevista é ampliar a adoção de medidas diversas da prisão. Aqui também teremos uma série de medidas cabíveis, como fortalecimento ou fomentação da justiça restaurativa, fortalecimento das varas de execução de penas alternativa, das CIAPs, a utilização da monitoração eletrônica de maneira mais qualificada e racionalizada. E aqui eu chamo a atenção dos colegas, no sentido que, de muitas vezes, nós ficamos tão preocupados em discutir a não aplicação da última ratio, da medida cautelar de prisão, e acabamos deixando passar a aplicação de outras medidas, como a prisão domiciliar ou o uso de tornozeleira eletrônica, em situações que, na verdade, também têm um impacto muito gravoso para os nossos usuários. E eu vou dar exemplos aqui. Na Paraíba, nós temos atualmente pessoas em situação de rua que tiveram como medida cautelar imposta o uso de tornozeleira eletrônica. E aí eu não preciso nem falar da incompatibilidade que é a situação daquela pessoa que, com o uso de tornozeleira eletrônica, como que ela vai carregar a tornozeleira,
muitas vezes ela não vai ter um local fixo para se recolher, e então constantemente aparecerá que ela está violando a zona nos períodos de recolhimento. Então, por mais que a monitoração eletrônica ela seja uma medida mais benéfica do que a prisão, ela tem sido utilizada de maneira também desarrazoada, e há uma necessidade de uma maior qualificação e de um uso mais racional dela para evitar situações que violam a dignidade humana dos nossos usuários. Um outro exemplo que eu acho bem significativo da gente trazer aqui é a questão de mulheres, mães de crianças ou de pessoas em sofrimento mental. Muitas vezes acabamos fazendo automaticamente um pedido de domiciliar ou focando nesse pedido quando, se essa pessoa que está respondendo a um determinado crime não tivesse essa peculiaridade de gênero, por exemplo, ela teria a liberdade provisória concedida. Então, nós temos que ter esse cuidado de, não só para nós, né, mas também para provocar o judiciário, para que uma medida que aparentemente é menos gravosa não seja imposta se ela não for estritamente necessária, porque ela também é limitadora da liberdade. E aí, no caso de uma mulher mãe acusada de um determinado crime, eu tenho visto isso muito na realidade paraibana, automaticamente o judiciário aplica a medida de prisão domiciliar, sem averiguar o cabimento ou não de uma possível liberdade provisória. Isso acaba tendo impactos maléficos, não só na vida daquela mulher, mas na vida de seus filhos, porque uma mãe, ela vai precisar realizar deslocamentos em prol dos seus filhos, que seja para atividades educacionais, de lazer, por questões de saúde. Muitas vezes aquela mulher é a única provedora de sua família e precisa realizar um trabalho externo para conseguir manter os filhos. Então, é importante que a gente bata nessa tecla de qualificação e racionalização de todas as medidas cautelares, e não apenas da prisão. A quinta medida, a quinta ação mitigadora prevista na matriz nacional consiste na garantia de acesso à justiça e ampla defesa. E aqui nós já temos como medida prevista o fortalecimento, né, da atuação das defensorias públicas, e mais uma vez, eu reforço, uma oportunidade para que a gente busque o fortalecimento institucional através do plano estadual. E ainda dá tempo da gente conseguir impactar positivamente os planos estaduais que já foram apresentados ou que serão apresentados. Como sexta ação mitigadoras, temos redirecionar a política de drogas para ações de saúde e proteção social, em detrimento de práticas criminalizantes, especialmente com foco na população negra. E aqui eu diria que um instrumento incrível para a gente adoperar para discutir a desnecessidade da prisão preventiva. Nós sabemos que 1 a cada 3 pessoas privadas de liberdade está nessa situação de cárcere por conta da lei de drogas. Então, é imprescindível que nós adequemos os nossos pedidos de liberdade provisória, não apenas trazendo julgados do STF, dizendo que a quantidade de droga não foi impactante, que não há perigo novo, concreto, em colocar aquela pessoa em liberdade. Não precisamos ir além de citar os requisitos legais e de citar a jurisprudência. Nós temos que começar a mencionar expressamente o plano pena justa para obter um efeito mais positivo nessas concessões de liberdade. No mesmo sentido, então, esse é um mecanismo, na verdade, né, para reduzir o fluxo de entrada. E é claro que aqui temos como debate, como grande dificuldade, né, a argumentação de que o juiz tem uma autonomia funcional.
Então, cada juiz pode aplicar o entendimento legislativo da melhor forma que entender. Mas, para além de utilizarmos o plano estadual, né, como reforço argumentativo, a gente tem a possibilidade de sugerir como meta a aplicação de cursos obrigatórios ao judiciário, tanto a juízes quanto a servidores, ou realização de mutirões para o cumprimento do tema 506 do STF, ou ainda mutirões nas VEPAs. Isso também tem um impacto quando a gente fala de pessoas condenadas ou que respondem a alguma medida pela lei de drogas. Aqui na VEPA de João Pessoa foi apresentado um levantamento de que aproximadamente 70% dos processos envolvem a lei de drogas. Então, imagine a possibilidade que se tem para fazer pedidos de indulto. Então, utilizar esse instrumental do pena justa para a gente discutir, de fato, outras medidas. E como sétima e última ação mitigadora do eixo 1, nós temos racionalizar o tratamento penal dos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Aqui, mais uma vez, se trata de reduzir o fluxo de entrada dessas pessoas, muitas vezes primárias, ou que estão sendo acusadas de crimes sem grave ameaça ou violência. A gente tem fartíssima jurisprudência do STF e do STJ, e precisamos, sim, fazer menção do plano pena justa para a gente reforçar os nossos pedidos. Então, como podem perceber, o tema da minha fala hoje era parâmetros de aplicação da prisão preventiva, e, na verdade, eu pouco falei disso porque esses parâmetros, eles continuam os mesmos já há muitos anos. Há anos que temos entendimentos, recomendações, resoluções do CNJ, jurisprudências com repercussão geral do STF, que visam a combater essa anomorreia penal, que visam a reduzir o superencarceramento, e mesmo assim temos um judiciário que continua aprendendo, que continua não aplicando essas teses firmadas de outras medidas cautelares diversas da prisão, mas os parâmetros continuam os mesmos, né? Continua a tentar objetivar que pessoas primárias, que pessoas que cometeram delitos de baixa potencialidade, delitos sem grave ameaça ou violência, que estejam respondendo por tráfico de drogas e que são, na sua maioria das vezes, pessoas vulneráveis, hipossuficientes, ou seja, os nossos usuários, não permaneçam preventivamente presos. O parâmetro é esse, continua não sendo aplicado, então o que a gente tem que fazer é mudar os nossos argumentos, deixar de citar apenas jurisprudência, deixar de citar tão somente a legislação vigente e começar a constranger, se valendo das expressões que estão presentes aqui na matriz nacional, as expressões que estão sendo utilizadas nos planos estaduais, e que são, mais uma vez, de aplicação obrigatória, porque a partir do momento em que o executivo e o judiciário se comprometeram com esse plano e o STF homologou o plano, nós teremos uma fiscalização por parte do CNJ, mas também por parte nossa, para que ele, de fato, se concretize. Então, talvez seja uma visão muito Disney da minha parte, muito positiva, de que esse é um momento que pode impactar positivamente o sistema prisional, mas eu realmente acredito que estamos recebendo um novo instrumento, um instrumento forte, um instrumento que a gente ainda consegue influenciar de maneira positiva, e para que a prisão preventiva, de fato, se torne
à medida última ratio. Muito obrigada.